Horas 43 minutos em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição, ao vivo, sempre aqui pela Folha FM 98,3, ao vivo também nosso stream aí no Face, no YouTube, no Instagram, e daqui a pouco estaremos com esse programa disponibilizado aí em podcast. Deixa eu abrir esse último bloco, que tem o oferecimento também dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, além de Unimed Campos. Cuidar de você, esse é o plano. Hoje estamos conversando com o Luiz Antônio Cosmelli, o nosso querido Altura, que vem para falar do NF Transplante. Ele é psicólogo do NF Transplante e fala desse momento aí, né, do NF. E eu tenho aqui, o meu caro Cosmelli, a Kissila Santos, que é advogada, é policial civil, né, já esteve conosco também aqui neste programa. Peraí, deixa eu abrir aqui. Pois não, Altura, pode falar. Muita amiga nossa. Bacana, legal. Então ela pergunta aqui, tem duas perguntas, tanto uma no streaming como uma aqui no grupo. Qual a importância do incentivo ao transplante de órgãos pelos governos municipais e, na sua experiência, o que falta para que haja mais doações? A falta de recursos públicos ou convencimento das famílias sobre os benefícios dos transplantes de órgãos? Valeu, Kissila. A Kissila ontem falou comigo, que ela teve aí no programa, né? Aí me deu umas dicas, olha, toma um café antes, que vai ter fogo. Então, um beijo para a Kissila, valeu, as dicas valeram bastante. Mas o que a Kissila pergunta é de grande importância, porque, na verdade, quer dizer, qual é a diferença nossa para a Espanha, por exemplo, que é um grande transplantador? É organização, é política pública. Assim, existe toda uma estrutura montada para que o fluxo que eu falei de transplante, ele aconteça de uma forma ágil, leve, né, de conhecimento público. Então há um investimento, né, quer dizer, não é só fazer propaganda, é possibilitar que os profissionais, que essa agilidade na logística funcione bem, né? Quer dizer, que a família às vezes não fique, às vezes a gente fica apreensivo, porque demora muito a ter uma resposta. Vai ter um veículo para vir, um helicóptero, um avião ou um carro. Às vezes a gente não sabe muito bem como é que vai acontecer. Então, algumas questões que são pontuais, mas que são importantíssimas para nós, né? Porque se o programa funciona bem em toda a sua extensão, né? Então, é um hospital bem dotado, é um hospital bem aparelhado, profissionais bem pagos, profissionais que gostem do que fazem, né? As equipes multiprofissionais todas dentro do hospital, elas são fundamentais para o nosso trabalho, né? E eu digo assim, sabe, Cláudio, no Ferreira Machado, da portaria ao médico plantonista, todos são importantes. Porque quando a portaria recebe bem, essa pessoa chega bem lá em cima, né? Quer dizer, quando a recepção, quando o paciente é bem recepcionado, é bem atendido, né? Para nós isso tem um reflexo muito bom, porque o inverso também é verdadeiro. Quando é mal atendido, nós somos bombardeados por questões que às vezes não nos dizem respeito. A gente se prepara para isso? A gente se prepara para isso. Então, essa estrutura logística, o investimento na saúde pública, né? A pandemia mostrou o quê? Que nós temos um SUS que funciona. Se nós não tivéssemos um SUS, isso ia ser uma tragédia no Brasil, né? E o Brasil, o transplante, é o único que tem um SUS que banca o transplante. O Hospital Ferreira Machado, ele recebe por causa da doação. Cada procedimento disso rende dividendos para o município. Não é uma coisa que é gratuita, que funciona. Não, rende dividendos. Tudo é anotado lá, as notinhas lá e rende dividendo. Então, a gente vem lutando há muito tempo para mudar um pouco essa cultura, né? A gente tem conseguido mudar um pouco essa cultura dentro do hospital, a gente tem conseguido mudar a cultura, já está vendo, né,
nas famílias, o índice de recusa caiu, né? Eu não sei se você sabe, mas o Ferreira Machado é o terceiro hospital do Estado em termos de notificação de doação de órgão. Nós só perdemos para 2 hospitais, que eu não me lembro quais são, lá da metrópole. Sim. Mas nós somos terceiro. Até o ano passado nós estamos terceiro. Não sei esse ano como é que vai ser a colocação, porque também caiu um pouco. A gente está recuperando agora. Nós estávamos muito apreensivos no início do ano, né? Em 3 doações, 3 autorizações, e a gente já chegou a 8 agora. Né? A partir de uns meses nós já chegamos a 8. Então, nós temos 26 pessoas beneficiadas esse ano já. Né? Foram 14 rins, 6 fígados e 6 córneas. Então, 26 pessoas, né, puderam receber, alguns para salvar a vida mesmo, outros para melhorar a condição de vida. Né? Mas isso está acontecendo. Então, todo esse trabalho, né, que a Kissla fala, de políticas públicas, né, isso é vida, é um investimento para a vida. É um investimento. Muitas vezes a gente sofreu porque esse trabalho não aparece muito, sabe, Cláudio? Esse trabalho fica muito restrito. Então, agora, com a ajuda de vocês, né, a mídia de Campos, eu quero dar os parabéns aqui, sabe? Porque, por exemplo, nessa última captação que nós fizemos, assim, ela repercutiu em toda a mídia, na Folha, em todos os outros jornais, em todas as outras emissoras, a Inter TV, Record, todas as emissoras, de repente, colocaram isso em questão. Esse trabalho é fundamental, né, para que a gente tenha a repercussão disso num momento tão triste, num momento de perda. Né? E, por outro lado, quer dizer, eu vou voltar a uma questão que você falou aí, da alegria, de repente, das pessoas que recebem, da felicidade que recebem. E vou dizer mais a você, né? Assim, quando a família que perdeu um ente querido, ela se dispõe a doar, essa doação ameniza a dor dela. Ela passa, de repente, de estágio. Né? Quer dizer, ela passa da perda de um ente querido para a generosidade de ver outra pessoa viver através daquele familiar ali. Isso é muito importante. E uma outra coisa que eu queria esclarecer, assim, a gente não promove encontro dessas famílias. Eticamente, a gente não deve fazer isso. Por que não deve? Né? É claro que, de vez em quando, eles se encontram porque eles ficam sabendo, né? Mas nós não podemos direcionar, sabe, Cláudio? Porque já houve casos de importunação, né? De pessoas que doaram com pessoas que receberam. Quer dizer, a família, o filho do meu filho está com você. E muitas vezes a outra família não recebe muito bem, porque às vezes é uma coisa muito ostensiva. Né? Então não são todos os casos. Mas a gente preferiu, de repente, se houver encontro, que seja feito através deles, por conhecimento, por informação. Mas o Programa Estadual de Transplante, né, e o Sistema Nacional de Transplante nos recomendou não estimular e não patrocinar essa questão. Nem se houver um pedido? Nem se houver um pedido. Melhor. Sabe? Porque eu disse a você, eu não sei como é que vai ser a recepção, eu não sei como é que vai ser. A gente fala, às vezes a família quer saber assim, houve transplante? Você pode me dizer depois para quem foi? Não o nome da pessoa, né? Mas foi para criança, foi para mulher, foi para um jovem. Isso a gente pode dizer. Olha, o transplante foi bem sucedido, foi ontem, um rapaz de tal idade recebeu, uma criança de tal idade recebeu, aí a família fica feliz. O que a gente estava fazendo até a pandemia, né? Até eu, na área humana, e o pessoal da equipe resolveu fazer, pensamos, a gente estava indo na casa das pessoas, das famílias doadoras, as que doaram, levar uma carta de agradecimento, levar um brinde, né, para que as pessoas sejam lembradas, né, como uma família generosa que possibilitou salvar vidas. Então a gente vai pessoalmente, eu vou, né, acompanhado, né, de outro colega, a gente estava indo, a pandemia meio que caçou isso aí. Mas a gente está pensando em abrir uma página, fazer uma página aí nas redes sociais, para colocar informações, para colocar orientações. A gente está pensando em avançar
agora tecnologicamente, para talvez alcançar que a Cíntia, a Kissla estava falando pra gente. Perfeito. Ô, Luiz, a Fátima coloca aqui, eu já doei tudo, se prestar, e ri. Desculpa, todo mundo da minha família está ciente, já deixei escrito. Parabéns aí, Luiz Antônio. Diz a Fátima Castro. Você vai viver muito tempo, Fátima, nós precisamos de você viva muito tempo. Pelo amor de Deus, dá até uns 150 anos, mais ou menos. Aí depois se aposenta e vai descansar. Mas, a gente falava sobre fila agora há pouco, e mais cedo até a gente comentava sobre isso. Tem vários tipos, inclusive, de doações que podem ser feitas. Tem doações após a morte, claro que aí é só após a morte, né? E tem umas que podem ser feitas em vida. E não necessariamente para o parente, é para quem é compatível com aquela doação. Como é que funciona esse procedimento? Você falou a palavra mágica, compatibilidade, né? Quer dizer, existe esse processo que a gente estava falando do nefrotransplante, que é com doador falecido, né? Antigamente chamado doador cadáver, mas era muito, muito pesado, então é um doador falecido. Então a pessoa só morte encefálica, isso é importante dizer sim, só em morte encefálica pode acontecer a doação. Não pode ser, morreu na rua ali, aí pega e vai transplantar. Não. O indivíduo tem que estar no hospital, numa UTI, assistido, até chegar à morte encefálica, né? Então esse é um dado. O dado intervivos, né, um parente pode doar para o outro? Pode, desde que haja compatibilidade. Porque às vezes pode ser um irmão com um irmão e não ter compatibilidade. Às vezes pode ser um irmão com a cunhada e pode ter compatibilidade, né? Então, esse processo intervivos, ele acontece, ele não é muito estimulado, sabe, Cláudio? Né? Porque há alguns riscos, né, de perda, então tem um impacto muito grande na família, pode ter um impacto muito grande na família. Mas a palavra-chave, o segredo é a compatibilidade. Tem que haver uma compatibilidade de tal forma que não haja muitos riscos para quem está doando e para quem está recebendo. Mas é possível acontecer. Em Campos se fazia isso algum tempo atrás, não se faz mais, mas parece que está voltando agora. Parece que a Santa Casa está pensando, né? Outros hospitais estão pensando em retomar isso aí. Né? A gente tem muito que avançar. Né? Nosso sonho é que o transplante pudesse ser feito aqui, né? O que fosse feito aqui, captado aqui ficasse. Né? Houve uma época, eu estou me lembrando aqui, em que os rins eram captados, um ficava em Campos e um ia para o Rio. Né? Depois, por alguma razão política, essa programação mudou e passou tudo aí para o Rio de Janeiro para ser destinado para a fila lá. Então, tem muitas estradas ainda a percorrer. Né? A gente está trabalhando nisso, está levando essa mensagem, e esse processo, esse sucesso que a gente está assim, começando a perceber, pode nos ajudar muito nesse dado político de ter mais atenção, para que Campos é um município muito grande, cara. Campos é um município que tem laboratório, por que não pode fazer o exame da Covid aqui? Eu pergunto ao doutor Castro, será que não pode fazer o exame da Covid aqui? Porque ficar 24 horas esperando, uma família ficar esperando, não só nós, a família fica esperando também, para saber o resultado se tem Covid ou não. Nós temos tantos laboratórios aí, né? Laboratórios que patrocinam o programa aí. Né? Por que não pode fazer aqui? Tá entendendo? Aí ele disse assim, calma, a gente vai chegar lá. Tá entendendo? Porque é feito um LACEN no Rio, que é o laboratório do Rio. Mas eu acho que é a condição de fazer aqui. Eu fico instigando ele lá. Procura saber lá se pode, se não. Não, se for usar, por exemplo, o laboratório Plínio Bacelar, tem capacidade para fazer, sim, tem. Não, ele falou isso, que é o laboratório aqui que tem. E a gente tem na fila, que você falou da fila, por exemplo, eu tirei dados de 2020, que 2021 não está fechado ainda. Mas em 2020 a gente tinha 1.323 indivíduos na fila para rim. Nós tínhamos para fígado 48 pessoas. Para coração nós tínhamos 8 pessoas. Para córnea nós tínhamos 2.000 pessoas. Então, essa fila
é uma fila do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Eu tirei, não peguei Brasil não, para a gente ter uma identidade aqui. Sim, né, sim. Está funcionando aqui. Né? Por alto no Brasil, eu pesquisei mais de 60 mil. Isso, por aí. E assim, o que a gente percebeu nessa evolução que a gente está falando aqui em Campos, né? Por exemplo, a recusa familiar caiu. Por exemplo, no Brasil era de 42% a recusa familiar negativa, né? Não, a família não doou. Isso caiu no Rio de Janeiro, nós conseguimos no Rio de Janeiro, caiu para 27%. Né? O Brasil 42%, o Rio 27%. Então, assim, a gente começa a perceber algum investimento, sabe, Cláudio, nessa linha de se construir um programa mais de logística mais leve, mais ágil e que beneficie a nossa sociedade. As campanhas são sempre importantes, né? Preciso. Eu sou a favor das campanhas publicitárias, esclarecendo e apresentando realmente os fatos como eles são, sem que ninguém seja prejudicado com nada. Acho que nossos publicitários, eles são reconhecidos no mundo inteiro. Você falou tudo. Tem campanhas e tem publicitários assim, que tiram primeiros lugares em todos os festivais do mundo. Em Cannes. Então isso é muito importante que a gente aproveite essa. Eu já vi campanhas lindíssimas de doação de órgãos, algumas frases, alguns muito bons. Então isso é importante mesmo que a gente possa fazer isso. Eu queria aproveitar também, já que você tinha falado antes aí do Dia do Poeta, de parabenizar todos os poetas, né, e todas as poetisas, que temos muitas, né, aqui em Campos. Sim, né, sim. E escrever poesia, ler, né, é uma forma da gente poder lidar com essas agruras da vida, com as amarguras, às vezes situações que, né, exigem muito da gente, né? Então é um momento de você refletir, de você, né, externar alguns sentimentos. É muito importante. Eu acho que parabéns para todos que têm essa possibilidade. Deixa eu voltar só numa dúvida que ficou aqui, até porque depois as pessoas perguntam a gente na rua, sabe como é que é, Cláudio? Eu vi você falando lá com o psicólogo ou com o médico, já sabe como é que é. E aí ficou uma dúvida sobre o que você falou, por exemplo, num caso de morte na rua. Esse indivíduo, mesmo que ele seja doador, que a família concorde, não pode ser aproveitado aí nenhuma captação dele? Dependendo do tempo, as córneas podem ser aproveitadas. Ah, tá. Só as córneas. Só as córneas. E aí é muito pouco tempo, né, Luiz? Bom, é aquela história, né? A gente sabe e entende. Eu acho que. Porque para outro processo de doação, Cláudio, as pessoas têm que estar assistidas, o organismo tem que estar assistido, ela tem que estar com respirador, ela tem que estar com medicação, né? Tem que se manter a pressão arterial, tem que se manter todas as taxas dela, né? De que ela possa manter os rins funcionando, né? Então hidratando aquele organismo. Então todos os cuidados são tidos para que essa pessoa possa ser doadora. E uma pessoa já acidentada, no momento que está ali, está morto, o cérebro parou, os órgãos já não funcionam mais, então é muito difícil seria impossível você aproveitá-los. É uma questão de tempo, né? Não dá tempo de aproveitar. Tá certo, então. Meu caro, eu acho que tem muito mais coisa para a gente falar, mas eu deixo você à vontade. Fique à vontade para fazer aí o seu encerramento, o agradecimento a quem achar necessário. E da nossa parte aqui fica o nosso agradecimento a você, não só pela entrevista, que é importante também essa disponibilidade de estar aqui conosco, mas sobretudo pelo seu trabalho, o agradecimento nosso pelo seu trabalho aí no NF Transplante, que, né, você possa ser recompensado, porque eu imagino a cabeça, a gente conversava internamente aqui, porque não dá para ter dois Cláudio Nogueira, um aqui na rádio e outro na rua,
Não dá para ter um certinho aqui na rádio e um todo levado a breca andando na contramão na rua. Não é assim. Não existe dois altura, um que trabalha como psicólogo e outro que está na rua. Não, é um só e fim de papo. As pessoas costumam dizer isso assim, né? Você não pode levar seus problemas, coisa. Então só se eu morrer que eu não vou levar meus problemas. Quer dizer, nem sei, que eu acho que se morrer, eu acho que os problemas aumentam mais ainda, que vai ter o acerto de conta lá com o homem. Então vai ficar bem complicado. Mas, Altura, eu quero te agradecer por todo o carinho, por tudo, mas sobretudo, acho que em nome nosso aqui da equipe, de todos que acompanham aí o seu trabalho, agradecer a você e a toda a equipe do NF Transplante a presteza e o carinho que vocês dedicam aí à profissão. Cláudio, nós que agradecemos em nome da equipe do NF Transplante, né? Essa equipe fantástica, que eu tenho o maior orgulho de participar dela, né? E que tem feito sacrifícios, né? Investimentos pessoais mesmo, né? Para que esse trabalho seja um trabalho digno, um trabalho ético, um trabalho que resulte em benefício das pessoas. Quanto à questão, às vezes, o que você faz quando você não é dois nem três, você é um só, né? Mas você tem algumas alternativas saudáveis, né? Você falou da questão da poesia, eu escrevo algumas coisas, eu jogo vôlei, eu tenho um grupo, o doutor Eduardo Castro joga com a gente também. Então a gente tem alguns meios saudáveis, né, de poder trabalhar essas questões que ficam dentro de nós, porque não é fácil. As pessoas assim, a psicólogo não sente nada. Não é verdade isso, né? A gente sabe trabalhar tecnicamente com a dor, tecnicamente naquele momento ali, né? Mas dizer que você não sente quando você vê um jovem de repente falecido e uma mãe desesperada, né, conversando com você de dor, que às vezes só tinha aquele filho, né? Então isso a gente vai levar isso, vai ficar em casa morrendo por isso? Não. Mas a gente tem que ter algumas estratégias, algumas alternativas saudáveis de lidar com isso, né? Eu não vou sair dali do NF Transplante e vou procurar o primeiro bar para beber. Eu não vou fazer isso, né? Eu posso combinar no dia seguinte com os amigos, ao ar livre, vamos jogar um vôlei ao ar livre com distanciamento, vamos jogar um vôlei, e vamos conversar, depois tomar uma cerveja, não tem nenhum problema, com moderação, né? Mas assim, eu diria isso, estenderia isso a todos que estão passando por esse momento de pandemia, aí como psicólogo mesmo, né? Eu tenho ouvido muito, sabe, Cláudio, uma frase que ficou marcada em consultório, em todos os lugares, as pessoas dizendo assim, eu não aguento mais. Essa frase é uma frase que tem marcado todo o processo, né, que a gente está vivendo. Então, assim, ocupe seu tempo com alguma coisa mais saudável. Eu estou falando para todos, né? O seu programa tem alcance para os mais pobres, para os que têm remediado, todos precisam disso, né? Quer dizer, seja independente de classe social, todos precisam disso. E que a gente aproveite para que a gente não se deixe, de repente, engolir por essa onda tão devastadora de tristeza, às vezes de agressividade, de negacionismo, né? Que a gente pense que a gente é capaz de superar isso. E a gente só supera isso quando a gente faz algumas coisas que nos tornam melhores. Então, se você não está bem, ajude alguém. Ajudar alguém sempre ajuda a gente, né? Ajuda o vizinho do lado, ampare alguém, sabe? Então, faça uma horta, vai jogar uma bola, vai jogar um vôlei, vai, sabe, conversar, vai cantar. Alguma coisa que, de repente, possa te retornar aquela sensação de ser humano. É isso que a gente precisa nesse momento. Muito bom, é isso aí. São 9h08, meu querido Luiz Antônio Cosmelli, mais uma vez obrigado, bom dia. Daqui a pouco esse programa estará aí disponível em podcast, logo mais tem reprise na Plena TV também, então quem perdeu aí parte do programa ou o programa, fique ligado hoje. Um abraço especial para o meu amigo Luiz Abreu, meu colega de poesia, né, e meu grande amigo também. Ah, que bom. Um abraço especial para ele. E Arnaldo Neto também, que foi seu aluno, né? Arnaldinho aqui de São João da Barra. Aliás, você está em São João da Barra, né? Tá na... Tô.
Tá, beleza. Aproveita aí, tá chovendo aí? Tá chovendo. Aqui também. Deu uma trégua agora. Deu uma paradinha também. Tá bom, querido, olha, um grande abraço, mais uma vez, obrigado, uma boa semana. Prazer todo nosso, Luiz. Obrigado aí pelo carinho. Nós seguimos com a Folha FM, agora com muita música, também com muita informação, assim, né, no estilo padrão Folha de comunicação. E amanhã a gente volta com o Folha no Ar, também já confirmado com a gente, doutor Carlos Alexandre, ele que foi assessor do STF e ainda é advogado tributarista, vem falar sobre OAB, vem falar sobre vários assuntos amanhã conosco. Dr. Carlos Alexandre. São 9h09 em Campos, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, e ainda Unimed Campos. Cuidar de você, esse é o plano. A gente volta amanhã.